Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e na bancada como entrevistadores temos hoje o Christian Klein, que é repórter de política do jornal Valor Econômico, o Delmo Moreira, que é redator-chefe da revista Isto É, o Fernando Rodrigues, colunista e repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Eduardo Catar, que é editor assistente do jornal Estado de São Paulo, e o Maurício Cardoso, que é diretor do site Consultor Jurídico. Contamos também com o nosso cartunista, o Paulo Caruso, além dos tuiteiros que estão prontos para receber perguntas e comentários da rede social. Boa noite, ministro Jorge Argel. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno apanhado histórico sobre corrupção política no Brasil. A gente vê só nos últimos anos, os dois últimos governos, Lula e Dilma, tivemos o caso do Mensalão, tivemos a Dilma demitiu 6 ministros sob suspeita de corrupção, agora tem o caso do Carlos Cachoeira com o senador Demóstenes. A impressão que se dá, assim, epidérmica, é que a corrupção está crescendo, que não para, cada hora tem novos casos. É uma percepção errada? O senhor acha que está crescendo, está diminuindo, está igual, sempre foi assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que ela está sendo investigada, descoberta e divulgada cada vez mais. Essa é a grande diferença. Ninguém é ingênuo a ponto de imaginar que não havia corrupção no Brasil antes. Corrupção aqui existe há 500 anos, pelo menos. A tradição patrimonialista na administração pública brasileira, a confusão entre o público e o privado, inclusive do patrimônio, dos bens, isso está na história, está em toda parte, todos nós sabemos disso. Qual a grande diferença? A intensificação da investigação, da revelação, da descoberta. Mas isso é do Estado ou da imprensa? Que o senhor diz? Devido a quê? Em primeiro lugar, absoluta liberdade de imprensa. Segundo lugar, absoluta autonomia ao Ministério Público, que nunca houve antes. O Ministério Público vem sendo dirigido, a partir do primeiro governo Lula, pelo procurador-geral eleito pelos seus pares, pelos demais procuradores, e não escolhido pelo presidente. O presidente abriu mão do seu direito de escolher na lista e passou a escolher, e a presidenta Dilma continua com esse mesmo entendimento, a escolher aquele que vem em primeiro lugar na lista. O que dá absoluta autonomia ao Ministério Público, e nós estamos vendo os resultados aí. Não é? Se lembrarmos do que era a Procuradoria-Geral da República antes do governo Lula, nós vamos lembrar de um determinado procurador que ficou lá durante 8 anos e tornou-se conhecido como engavetador-geral da República. Só para refrescar um pouco a memória. Terceiro lugar, o fortalecimento da Polícia Federal, sua orientação para se dedicar à investigação de corrupção também, além dos outros crimes que ela sempre procurou investigar e combater. Em quarto lugar, a criação da Controladoria Geral da União. Este conjunto de fatores, somado a outros mais, aqui não dá para fazer a descrição completa de tudo, né? Por exemplo, o fortalecimento do COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que é a unidade de inteligência do governo brasileiro, que ocupa-se de receber das instituições bancárias, financeiras e de outros segmentos todas aquelas informações sobre quaisquer operações suspeitas, seja pelo volume de recursos, seja por se tratar de pagamentos feitos em espécie, recebimentos de quantias em espécie, entre contas, e comunicar isso, como faz o COAF, à CGU, à Polícia e ao Ministério Público de modo sistemático. Tudo isso, obviamente, levou a que a corrupção passasse a ser identificada, trazida para a superfície, como se nós tivéssemos destampado um esgoto. Esta é a comparação, para mim, mais fácil e mais direta. Destampamos algo que corria subterraneamente. E agora nós estamos vendo ela revelada. Os corruptos, os corruptores, ainda não são devidamente punidos, porque o nosso sistema judicial, não por culpa dos juízes, eu sou juiz aposentado e conheço lá de dentro, mas por força da legislação processual brasileira, que é daquelas que oferecem, no mundo, não tem comparação, seguramente é que oferece as maiores possibilidades de protelação
de defesa, de criação de incidentes, de recursos no mundo. Isso faz com que os corruptos, que sempre tiveram a certeza da impunidade, hoje há uma primeira diferença. Eles sabem que podem ser descobertos, identificados. As chances de ser identificado aumentaram. Agora, falta ainda aumentarmos as probabilidades de serem punidos com a pena, digamos assim, principal que a sociedade espera, que é a cadeia. Hoje, a pena máxima para um corrupto, se ele for agente público, é a perda do cargo, porque essa nós aplicamos independente do judiciário. Já tiramos 3.600 agentes públicos das funções nos últimos governos. E para o empresário, a pena máxima é a declaração de inidoneidade da empresa para celebrar novos contratos ou participar de novas licitações, que também funciona porque depende da própria administração pública aplicar. Nós aplicamos, não depende do judiciário. Agora, para que o combate à corrupção seja mais completo, é preciso que se aumentem as probabilidades de condenação pela via judicial e de cadeia. Agora, só isso adianta? Eu lembro o caso, estamos agora completando 20 anos de impedimento do presidente Fernando Collor, que foi destituído por uma acusação de corrupção. Sim. Ele continua aí, não foi preso, quer dizer, isso inibe ainda? O senhor acha que precisa ter maior punição? Precisa, como eu acabei de dizer, que o sistema judicial funcione de modo mais ágil e que os processos cheguem ao fim para que se ponham os condenados na cadeia. Isso. E é preciso que se combine isso com uma modificação, na minha opinião, da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que exige, para que se ponha o condenado na cadeia, que exige o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todos os recursos. Isso está na Constituição, a chance de um rico ir para a cadeia... Está na Constituição, que Está na Constituição, não é exatamente isso. Está na Constituição o princípio da presunção da não culpabilidade. Não é a presunção de inocência, como tem sido interpretado, no meu entendimento. Está na Constituição que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Agora, o que significa ser considerado culpado? Na minha opinião, se você tem um inquérito policial que chega ao fim e encontra fortíssimos indícios de culpabilidade, é um primeiro posicionamento das instituições públicas sobre a possível culpabilidade. Tudo bem, isso não basta, não se pode pôr ninguém na cadeia, porque o inquérito policial concluiu pela sua culpabilidade. Prevalece a palavra do réu dizendo que é inocente. Vamos para a segunda. O Ministério Público, que é outra instituição estatal, formula a denúncia, se convence também. São duas manifestações das instituições pela culpabilidade. Ainda não basta. Vamos para a terceira, a sentença do juiz de primeiro grau, confirmando a culpabilidade. Não basta. Vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar que um tribunal de justiça, que é um órgão colegiado, um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal, confirme quarta presunção de culpabilidade. Não basta. Basta a palavra do réu para anular tudo isso. Basta ele dizer que é inocente. Mas todo bandido diz que é inocente. Mas, ministro, o ministro Peluso, no Supremo Tribunal Federal, tem uma proposta para diminuir as instâncias recursais, uma proposta de emenda constitucional. Por que o governo Dilma Rousseff não abraça essa proposta para tentar diminuir e abreviar esse tempo em que os corruptos têm para se defender? Você sabe melhor do que eu que a vontade do governo não pode prevalecer sobre a vontade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional Congresso, é composto de 513 deputados, 81 senadores. Essa proposta está lá, apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, é a PEC número 15, conhecida como PEC dos recursos, que acabava exatamente com os dois últimos recursos. Foi substituída por um substitutivo do senador Aloysio Nunes Ferreira, daqui de São Paulo, que não acaba mais com os dois últimos recursos, mas lhes retira o efeito suspensivo no texto constitucional,
porque ele já não tem efeito suspensivo pelo Código. Mas isso o Supremo diz que não vale, que prevalece o princípio da... Mas você acha que o governo é tímido ao apoiar essa proposta? Como tímido? O que tem feito no Congresso? Eu não vejo nada. Não, o governo apoia essa proposta. Mas agora, não é, nem ministro. tudo que o governo apoia passa. Está aí o Código Florestal. Não saiu da forma que o governo queria. Está aí o nosso projeto de criminalização do enriquecimento ilícito desde 2005, mandado pelo presidente Lula, o que regulamenta conflito de interesses e quarentena desde 2006, não anda. O da, Mas, ministro, do acesso à medidas informação, provisórias. sabe por que ministro? o acesso à informação saiu? Porque vocês, da imprensa, tinham enorme empenho para que ele saísse e mobilizaram a opinião pública que pressionou o Congresso e saiu. Mas, ministro, se a chance vocês de um- fizerem o mesmo com a PEC dos recursos, eu tenho certeza que ela sai. Ministro, a culpa é da classe política, ministro. Não, vocês são o principal meio de mobilizar a opinião Mas não é pública, nossa função, de ficar mostrar mobilizando, à opinião pública uma coisa importante para que o Congresso se sinta cobrado e pressionado. Mas, ministro- Porque daí sai. Veja o que aconteceu com a lei da ficha limpa. A sociedade se mobilizou, saiu. A lei do acesso à informação, a sociedade se mobilizou, saiu. A Tem lei de- coisas que só saem dessa A culpa é da forma. classe Ministro, política, a lei ministro. que endurece o O senhor crime. falou sobre o sistema judicial. A culpa, então, é da classe política que Veja, não faz não é avançar isso? questão, Christian, não é questão de procurar culpa. É questão que todos somos atores nesse processo. Todos temos um papel. O que eu estou dizendo é que, no caso do sistema processual, falta uma medida do legislativo. Não é, eu quis distinguir que não é culpa dos juízes, que o processo não termina nunca. Mas, ministro, Falta uma mudança legislativa. No caso em que a mudança legislativa não sai, ou só sai mediante pressão social, a mídia pode ajudar e muito. A culpa é da classe Ministro, política, A isso. chance de um Não é rico ser culpa, preso... é que cada um tem que desempenhar o seu papel. E nestes casos em que há O dificuldade legislativo não está política, cumprindo o seu papel, então. Você sabe, tanto quanto eu, o legislativo cumpre o seu papel da forma que lhe é possível cumprir. O legislativo é um conceito plural. São 600 vontades diferentes, Ministro. atendendo a interesses diferentes. Quando a sociedade se mobiliza, esses interesses, digamos assim, que nós todos aqui gostaríamos de ver superados, eles são vencidos. Como foi com a lei da ficha limpa. Quando não há mobilização, as coisas ficam um tanto Mas, acomodadas ministro, lá. A chance, mas na prática, a chance hoje de um rico Perdão, ir para a eu não- cadeia, mas na questão prática, a chance hoje de um rico ir para a cadeia é a mesma de 40 anos atrás? A chance de um rico ir para a cadeia ser a mesma de 40 anos atrás, eu diria que talvez seja um pouquinho menor, um pouquinho maior. Mas pouca coisa mudou O senhor nesse falou campo. recentemente que um servidor que ficou rico sem explicação é porque roubou. Esse conceito não dá também para se aplicar à pessoa jurídica? Quando a gente vê lá o caso da Delta agora, Sim. não havia nenhum sinal antes, ministro. Quer Claro dizer, que sim. O crescimento maluco da empresa nos últimos anos já não era um sinal forte? Não, o crescimento de uma empresa, na minha opinião, em si não é um sinal. É diferente do crescimento do patrimônio de um servidor público. Porque servidor público. O crescimento dela com dinheiro público, fazendo obras Servidor públicas. público né? não é para ficar rico, Claro. porque o que ele recebe do governo não dá para ninguém ficar rico. Se ficar rico, você pode acender a luz vermelha. Mas uma empresa que Agora, trabalha empresa não, empresário é para Não, ficar mas uma rico. empresa que trabalha para o governo, que cresceu tanto com o governo, ela não tinha dado nenhum sinal O antes. fato de uma empresa crescer, eu repito, na minha opinião, não é sintoma necessariamente de que haja alguma coisa errada. Pelo contrário, as empresas devem crescer, devem ter lucros. O que é que falta para se punir as empresas? Falta a aprovação de outro projeto que nós já mandamos para o Congresso, que é o que responsabiliza patrimonialmente a pessoa jurídica e nos permitirá alcançar o patrimônio dela, coisa que nós não temos ainda, e é um projeto que nos é cobrado pela OCDE, pela Convenção sobre Suborno Transnacional, porque vai ser punível a empresa não só por atos de corrupção doméstica, nacional, mas também por corrupção de funcionários de outros países. Na medida em que o Brasil se tornou um ator global na globalização econômica,
passou a ser cobrado de nós, como signatários dessa convenção, que tenhamos uma legislação que permita isso. Esse projeto de lei agora está caminhando. Caiu nas mãos de um bom relator, que é o deputado Carlos Zaratini, está caminhando, nós temos expectativa que ele seja aprovado. Quando ele se tornar lei, nós poderemos alcançar diretamente o patrimônio da pessoa jurídica, coisa que hoje é impossível. Para chegar lá, só é possível através da ação de improbidade administrativa, primeiro provando a responsabilidade de um agente público, para depois, indiretamente, chegar na empresa como terceiro beneficiado, o que é um caminho muito longo que não funciona. Por esse projeto, nós poderemos aplicar multa de até 20% do faturamento bruto da empresa, além de poder levá-la até a dissolução. Com isso, nós teremos condições muito melhores de combater o corruptor, que é o outro lado do balcão, como eu costumo dizer, porque hoje a pena máxima é a declaração de inidoneidade, que já vem sendo aplicada. Nós estamos aplicando. Agora mesmo temos um processo aberto, instaurado, contra essa empresa. O senhor deu o número de funcionários públicos afastados e de empresas declaradas idôneas. Empresas declaradas inidôneas e suspensas, que são as duas penas, não é? Nós temos no nosso site o cadastro de empresas inidôneas e suspensas já conta com cerca de 7 mil empresas, não declaradas só por nós, mas pelo governo federal e mais os que aderiram a essa demonstração, essa divulgação num cadastro único, ou seja, cerca de 10 estados já aderiram, além dos outros poderes da República, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. A soma total já são cerca de 7 mil empresas que estão no site da CGU, suspensas ou declaradas inidôneas. Por que no site? Por que é importante que outros estados venham aderir? Porque a lei prevê que quando a empresa é declarada inidônea por um órgão público, ela deve ficar impedida de fornecer ou de ser contratada para realizar obras em qualquer outro órgão público, não só naquele. Só que isso não funcionava, porque um órgão aqui de São Paulo declarava uma empresa inidônea, o órgão federal nunca sabia, continuava contratando ela e vice-versa. Nós criamos o cadastro para isso, para dar visibilidade para todos das penas aplicadas por todos. Ministro, por tudo que já foi noticiado, vem sendo investigado, o senhor acha que a Delta, no caso específico, ela tem condição de continuar firmando contrato com o poder público? Chegou um ponto... Infelizmente, Eduardo, eu não vou poder te dar essa resposta porque eu estaria incidindo no pré-julgamento. Eu que vou julgar esse processo, que está em fase final na Controladoria Geral da União. Nos próximos dias, eu vou ter que julgar esse processo. Vai chegar às minhas mãos. De modo que eu não tenho condição de lhe antecipar isso. O que eu posso dizer é que, mesmo uma empresa, quando é declarada inidônea, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que não podemos suspender, rescindir todos os contratos vigentes dela. A pena só vale dali para frente. Ela não pode ter novos contratos. Mas os contratos que estão em andamento... Ela vem assinando novos contratos no vão país, ter que ser analisados um por um. De modo que não significa que, mesmo que ela venha a ser declarada inidônea, que ela vai perder todos os contratos imediatamente, como alguns estão dizendo, ter 30 mil desempregados, não é nada disso. Os contratos vigentes dependem de uma avaliação individualizada, que, no nosso entendimento, deve ser uma avaliação da administração. Mas há quem entenda que não é tão simples assim. Mas, ministro, quando o dono da Delta, Fernando Cavendish, é mostrado em vídeos, em Paris, no Principado de Mônaco, com o governador do Rio de Janeiro, em restaurantes caríssimos, do Alain de Cássia, guardanapo na cabeça, aquela coisa. Isso não é um elemento que pode levá-lo a incriminar ou a, pelo menos, investigar o governador do Rio de Janeiro? Nós não temos competência para investigar governador. Nós não temos essa atribuição legal. A nossa atribuição é restrita ao governo federal e ao âmbito do Poder Executivo Federal. Nós não temos competência. Mas quem pode investigar governador é o Ministério Público. Agora, O Ministério Público que pode investigar governador.
A CGU não pode investigar governador. Como combinar, ministro, o rigor necessário ao exercício do cargo, né, e da controladoria com aliados de peso, como o governador Sérgio Cabral, enfim, ou outros aliados da base federal? Quer dizer, o senhor já vivenciou algum tipo de constrangimento, enfim? Como conciliar esse papel? Até hoje eu estou há 6 anos na condição de ministro e mais 2 antes na condição de secretário executivo. Nunca tive nenhuma limitação vinda da presidência da República sobre o meu trabalho. Até porque, se tivesse havido isso, eu não estaria mais. Agora, o senhor trabalhou com o ex-presidente Lula e agora com a presidente Dilma. Isso. Qual a diferença entre eles? A gente poderia dizer que a Dilma é mais empenhada no combate à corrupção do que o presidente Lula? Eu diria que são diferenças de estilo, de temperamento e de personalidade, sobretudo. Não há nenhuma diferença de essência, de fundo. Há uma grande diferença de estilo, de personalidade, de modo de agir. Sem dúvida nenhuma. Há diferenças de personalidade que são notórias, não é? Que Ministro, são notórias. Quais seriam um fenômeno recente que é esse tamanho da base aliada. O senhor está no governo desde 2006. Isso tem influência nos desmandos, na corrupção, no executivo? O tamanho da base aliada? O tamanho da base aliada, surgindo os ministérios de porteira fechada, essas questões. Amplitude do arco de alianças. E partidos que ganham o ministério. Isso influência no combate à corrupção, não. Agora, é evidente que quanto mais ampla uma aliança, com partes heterogêneas, diferenciadas, certamente há uma dificuldade maior do ponto de vista da gestão, da administração, da condução, da harmonização dos programas e dos objetivos, seguramente há, mas isso quem pode falar sobre isso é quem esteja no comando dessa administração. Nós temos uma pergunta do jornalista Cláudio Weber Abramo, que é da ONG Transparência Brasil, que vai nesse sentido. Vamos ouvir a pergunta dele. Ministro, é notório no Brasil que o loteamento do Estado, que é promovido pelos chefes executivos na distribuição de cargos na administração pública entre partidos políticos, é uma importante causa de corrupção. Considerando-se isso, o senhor, no seu papel de planejador das ações de prevenção à corrupção, não pensa em aconselhar a presidente da República a enviar ao Congresso Nacional uma emenda à Constituição limitando drasticamente esse poder de nomeação? Olha, o que eu posso dizer sobre isso, Cláudio, é que o governo já vem fazendo em certa medida, uma limitação, uma autolimitação do seu poder de nomear por critérios, digamos assim, políticos, ou seja, nomeações livres que não precisam ser de servidores públicos de carreira. Há um decreto, desde o governo do presidente Lula, que estabelece os percentuais conforme o nível dos cargos DAS, DS 1, 2 e 3, tem um determinado percentual que tem que ser obrigatoriamente provido por gente de dentro, da carreira, quase a totalidade. Nos cargos de DS mais altos, esse percentual é menor. Não tenho aqui exatamente os números, se não me engano é 75% no primeiro caso, 50% nos níveis mais elevados. E é claro que nos níveis de topo da administração, você concorda comigo, certamente em qualquer lugar do mundo, as nomeações têm que ser exclusivamente livres. Nomeações, digamos assim, de caráter político, de escolha livre do governante. A questão de saber até que ponto deve se impor esses limites, há opiniões que, digamos assim, considerariam que se devia apertar ainda mais, reduzir ainda mais os níveis das nomeações inteiramente livres e outros que entendem que deve ser menos que isso. Eu sou de opinião de que este é um fator importante. Não é, a meu ver, o mais importante. Se tivéssemos de falar em termos de emendas constitucionais, Cláudio, que eu consideraria prioritárias para o combate à corrupção, eu citaria 2. Uma é a que eu já mencionei, aliás, que o Fernando Rodrigues aqui mencionou e eu comentei, que é a PEC dos recursos, e a segunda é a mudança do financiamento de partidos e campanhas. Eu sou defensor do financiamento público exclusivo. Esta possível emenda que você se refere
sem dúvida, seria uma também que eu poderia até dizer que viria logo em seguida essas outras, na minha opinião pessoal. O senhor conhece algum país no mundo que tenha financiamento exclusivo público de campanha e que tenha eliminado a corrupção por causa disso? Eu acho que nenhum país do mundo sonha com o impossível, que é eliminar a corrupção. Tem alguém que tenha esse modelo bem-sucedido? Reduzir a corrupção, eu não tenho a menor dúvida. Mas onde funciona esse sistema? Em que país bem-sucedido? Eu não tenho aqui uma avaliação de onde funciona As pessoas defendem isso no Brasil, no governo, isso não existe em nenhum país do mundo. Não tenho notícia aqui para lhe dar de onde este sistema esteja implantado, funcionando bem ou mal. Tenho sim a experiência e conheço a experiência brasileira, inclusive porque eu fui parlamentar no sistema de financiamento privado empresarial de campanhas. E deixei a atividade parlamentar exatamente por isso. Mas, ministro, não seria o caso, é porque a lei permite que o deputado, o senador, o governador só declare quem deu dinheiro para ele a rigor depois que ele já está eleito. Tem países que tem isso, a pessoa tem que declarar antes da eleição, assim o eleitor sabe, há um sistema de cobrança de responsabilidade. Não precisaria aperfeiçoar esse sistema antes? Em vez de ir diretamente só para o dinheiro estatal e público? Eu não diria que será preciso fazer isso antes. O que eu costumo dizer é que, enquanto não se conseguir o financiamento público exclusivo, aumentar a transparência do financiamento privado já é uma melhoria. Concordo com você que é uma melhoria e sempre tenho dito isso. Tanto é assim que nós criamos na CGU, além do cadastro de empresas punidas, criamos outro cadastro de empresas para estimular a boa prática corporativa, que nós chamamos de cadastro Proética, onde as empresas que querem voluntariamente aparecer nesse cadastro com ganhos de imagem, um dos primeiros requisitos é esse: ela se comprometer a declarar publicamente, antes da eleição, as suas doações políticas. Concordo que isso já é um avanço. Pelo menos o eleitor fica sabendo quem está financiando aquele candidato. Agora, isso resolve tudo? A meu ver, não. A meu ver, não, porque você continua tendo os mandatos custeados por empresas interessadas, obviamente, em alguma coisa. Para mim, é uma contradição absoluta você imaginar que quem vai exercer a vida pública para defender ideias de interesse público seja custeado por capital privado. O senhor foi eleito com dinheiro para custear sua campanha visando interesses ou não? Eu fui eleito para a Câmara Federal, na época da Constituinte, apenas uma vez, no contexto de uma campanha majoritária do então candidato a governador Valdir Pires, na Bahia. Era a campanha da mudança da Bahia para vencer as forças tradicionais que dominavam durante séculos a minha terra. E nesta onda, a minha campanha foi feita junto com a da chapa majoritária, foi o que viabilizou aquela eleição para a Constituinte, num momento especialíssimo da política brasileira. Na eleição seguinte, mas não cheguei nem perto, nem perto. Por quê? Porque não aceitei financiamentos privados. E o senhor teve proposta de financiamento? Sim, sem dúvida. E que condicionariam, na minha avaliação, condicionariam a minha atuação muito além do que eu poderia admitir e aceitar. Mas como é que o dinheiro público... Abandonei a atividade política eleitoral e resolvi fazer concurso para a magistratura. Agora, ministro, antes disso, o senhor foi prefeito. Ou seja, financiamento privado de campanha, para mim, não tem remédio. Ministro, antes disso, o senhor foi prefeito de uma capital, Salvador, né? Sim. Durante o regime militar, numa época em que prefeitos eram biônicos, sim, indicados e tudo mais. Sim. O senhor foi da Arena, né? E eu gostaria que o senhor contasse um pouco essa vida político-partidária, né? Como é que foi essa evolução de um prefeito da Arena até um ministro de um governo petista? Na verdade, não é prefeito da Arena. O que aconteceu na Bahia, é preciso conhecer a Bahia para entender. Uma reunião, uma junção, união de todas as forças, na época, que pretendiam enfrentar a força dominante da Bahia, que se chamava Antônio Carlos Magalhães. Eu trabalhava na universidade com o então reitor da universidade, professor Roberto Santos. O professor Roberto Santos foi indicado governador da Bahia.
E todas as forças que eram contra o Antônio Carlos estavam unidas naquele momento. E ele me convidou como um técnico para ser prefeito de Salvador. Esta foi a razão da minha entrada na prefeitura. Para isso, tinha que fazer a formalidade da filiação. Logo em seguida, isso não durou mais do que 2 anos, pela incompatibilidade total do que eu me propus a fazer na prefeitura com o que era esperado pelo regime militar. Mas o prefeito 2 anos depois técnico, eu saí e me desliguei disto aí, fui para o PMDB, construí junto com o Valdir Pires o PMDB na Bahia, junto com vários outros companheiros, Valdir Pires, Francisco Pinto, etc., Rômulo Almeida, etc., e daí a minha vida política foi no PMDB, que naquela época era um partido que representava aquilo que eu pensava, né? Hoje, evidentemente, não é mais. Já no final da Constituinte, quando o chamado Centrão, não sei se você se lembra dessa época, o chamado Centrão assumiu o domínio do PMDB e das forças majoritárias na Constituinte, na segunda fase do processo constituinte, saímos do PMDB, eu e todo o grupo que se posicionava na posição, digamos assim, progressista do partido. Fomos para digamos assim, um canto da sereia que se chamou na época PSDB, que pretendia ser um partido diferente, que pregava o oposto do que era o PMDB e que, no final, não foi nada disso, deu no que deu. E foi a época em que eu estava saindo da política. Ministro, o senhor fala da necessidade de uma reforma no sistema eleitoral. Sim. Não seria mais necessário uma reforma em todo o sistema político, uma reforma política? Haja vista que todos os mensalões, não só o último, têm a sua origem tanto no financiamento de campanha, como também depois na sustentação de governo. Uhum. Reforma política mais ampla, sem dúvida nenhuma. Eu me referi à reforma no que se refere ao financiamento de campanhas, porque considero que este é o ponto crucial para chegar à raiz da corrupção. Mas eu concordo inteiramente contigo. A reforma política tem que ser mais do que apenas o financiamento de campanha. Tem que ser reforma partidária, tem que ser reforma eleitoral mais geral, não tenho dúvida nenhuma disso. Apenas no âmbito do que nós estamos discutindo, eu destaco o financiamento de campanhas como o capítulo principal do que eu imagino que precisa se fazer para modificar a política. E a fidelidade partidária, o senhor é a favor? Hein? A fidelidade partidária também? Porque o senhor faz um círculo, o senhor vai da Arena para o PMDB, para os tucanos e acaba no PT. Se tivesse uma reforma aqui... Não cheguei a me filiar... Mas o senhor trabalha com 2 governos petistas. Sim, trabalho no governo do PT, mas não cheguei a me filiar ao PT. Mas o senhor nunca, me parece, ligou muito para a fidelidade partidária. O senhor acha isso importante? Pelo contrário, liguei sempre. Mas o senhor passou por 4 partidos da ditadura para o PMDB, para os tucanos... A filiação da Arena não é filiação por opção de partido. Eu acabei de dizer... Cumprimento de uma formalidade, porque estava convidado como técnico, Mas não é técnico, tá. Um prefeito não é um técnico, o senhor me desculpa. Naquele tempo era. Não foi. Muito bem, filiei-me sim ao PMDB e ao PSDB. E a Arena. Só isso. Só isso. Por que saí do PMDB? Porque o PMDB fez uma guinada à direita, se transformou na época, no centrão da Constituinte, onde eu e todo um grupo, não fui eu só, não nos sentíamos mais absolutamente identificados, nem confortáveis. Saímos para aquilo que foi um canto da sereia de uma promessa que não se realizou. Só isso. Essa foi a mudança única que houve. Nisso, os dados que o senhor juntou... Voltando ao negócio do financiamento público, o senhor acha que nós temos 29 partidos hoje no Brasil? Nós sabemos como eles funcionam, como eles distribuem as vagas de deputado, de vereador, prefeito e por aí vai. O senhor acha que o financiamento público para esses partidos seria uma boa medida? O senhor realmente está convicto disso? Eu estou convicto de que nós temos que acabar com o financiamento privado empresarial da política brasileira. O senhor vai dar o dinheiro do Estado para os partidos do jeito que são?
Claro, e nós vamos economizar muito mais do dinheiro do Estado se acabarmos com o financiamento empresarial dos políticos. Você não tem a menor dúvida. O custo da campanha vai ser fartamente compensado com o que se deixará de perder em termos de corrupção que decorre do financiamento privado. Porque o deputado é patrocinado pelo Estado, ele vai deixar de atender a um pedido de algum empresário que vai oferecer dinheiro para ele por fora, assim? Mas você poderá propiciar, viabilizar a eleição de candidatos, de candidaturas muito mais comprometidas com o interesse público, se elas não tiverem de competir... Os partidos não têm democracia interna, ministro. Aí nós vamos querer consertar tudo de uma vez, não consertamos nada. Comecemos por partes, acabando com o financiamento privado de campanhas. Vamos também, em seguida, consertar os outros aspectos da reforma política. Eu não sou contra nenhuma das outras medidas que você se referiu, que o Maurício se referiu, pelo contrário, sou a favor de todas elas. O financiamento não é a única, apenas, a meu ver, é a primeira, é a mais urgente. Isso aí não é cair um pouco na esparrela dos políticos que, enfim, a cada novo escândalo, lembram da reforma política, do financiamento público de campanha, enfim, isso aí é um argumento da própria classe política de se justificar. A impressão que dá é que a cada escândalo de corrupção surge de novo esse tema da reforma política. Quer dizer, isso aí não é dar voz aos próprios políticos que têm interesse em desviar o foco da questão? Pode ser que alguns utilizem esse discurso apenas como discurso porque não querem que mude nada. O que absolutamente não é o meu caso. Eu venho fazendo, durante todos esses anos, tudo o que é possível fazer no âmbito do Poder Executivo, em termos de medidas que são viáveis de serem tomadas, e, ao mesmo tempo, dizendo, olha, ainda faltam coisas mais fundas. E sempre repito, financiamento de campanhas, reforma processual. Mas não é o discurso que apela para isso, para não mudar nada. Mas o que a sociedade teme, ministro? Todas as outras coisas que nós já fizemos, a lei de acesso à informação, o portal da transparência, as sindicâncias patrimoniais, a expulsão de mais de 3.600 agentes públicos, a divulgação do cadastro de empresas inidôneas. Ministro, antes de uma reforma tudo isso política, nós vamos fazendo ao mesmo tempo e dizendo, olha, lá na frente ainda falta mais uma providência. É algo completamente diferente do discurso de quem não quer mudar nada e que, como você disse, quando aparece um escândalo, diz, mas só resolve quando fizer aquilo. Ministro, não é o meu caso. O que a sociedade teme é que antes de uma reforma política, antes de que aconteça a reforma política, dá dinheiro público para esses partidos que estão aí, que para alguns da sociedade acham que são verdadeiras quadrilhas, dá dinheiro público para essa gente, não eliminará a corrupção que eles fazem, não eliminará todos os defeitos que a estrutura partidária faz. A única coisa que faz é que vai se dar um dinheirinho a mais para eles. É o que você pensa, eu respeito o seu pensamento. O meu pensamento não é assim. É no sentido de que, se você adota o financiamento público de campanhas e veda um financiamento empresarial, você modifica a própria composição do Congresso Nacional, modifica a própria composição partidária, porque você viabilizará candidaturas comprometidas com o interesse público, coletivo, dessa ou daquela ideologia, não importa, mas com interesse público e não com interesses empresariais escusos, que é o que se dá, na minha opinião, quando uma empresa financia um candidato. Para mim isso é tão óbvio que ela vai pedir algo em troca. O senhor tem esperança de que algum Maurício, dia... Pois não? Desculpe interrompê-lo, mas nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos já com o ministro Jorge Hage. Voltamos ao vivo para o Roda Viva nessa noite com o ministro Jorge Hage, da CGU. Ministro, foi aprovado a Lei do Acesso à Informação
E ela prevê, entre outras coisas, que a transparência do salário dos agentes públicos, de todos eles, da Presidenta da República ao mais humilde Barnabé. Como é que vai funcionar isso? Eu gostaria de saber. Como é que a gente vai poder saber o salário das pessoas? E eu gostaria de saber qual é o seu salário, quanto o senhor ganha e quanto o senhor tem de benesses do Estado. Eu ganho, para ser ministro, pouco mais de R$4.000. Eu vou te dar aqui meu contra-cheque. Se você quiser exibir aqui, não sei se dá para pegar. Eu já imaginava que você ia me perguntar isso. Isso, óbvio. Não é? Óbvio, né? Eu ganho R$4.091 para ser ministro. Mas o senhor tem mais alguma benesse? Porque moradia, carro, essas coisas? Eu tenho a minha aposentadoria pelo Poder Judiciário, que me paga R$22.000 para eu ficar em casa, pelo que eu já trabalhei. Eu não precisava fazer mais nada, ganharia R$22.000 de aposentadoria como juiz. É uma bela aposentadoria. É, graças a Deus, trabalhei 50 anos para isso. Mas resolvi trabalhar mais por R$4.000. O Pedro, meu assessor ali, ficou com dó de mim outro dia, comprou um livro de um jornalista que escreveu, o Lúcio Vaz. Eu disse, vai lá no lançamento do livro do Lúcio Vaz, Sanguessuga do Brasil, depois eu lhe pago. Eu disse, não, depois que eu vi seu salário, eu fiquei com dó. É 4.000 sem desconto ou com desconto? 4.000 líquido. Líquido. Eu recebo 4.000 líquido, porque tem o abate-teto, não é? E o desconto de imposto de renda, previdência e tal. Esse é o meu salário. Agora, como é que a gente faz para saber o salário dos ministros, da presidenta? Todo mundo. Você vai saber o salário de todo mundo, de todos os ministros, até, como você disse, o mais modesto servidor, no final deste mês de junho, final do mês, vai ser publicado pela primeira vez no portal da transparência da Controladoria Geral da União. Você pode entrar no site cgu.gov.br ou então portaldatransparência.gov.br e lá vai ter o salário de todos os servidores públicos do Poder Executivo Federal divulgados. Foi isto que foi determinado no decreto da presidente Dilma Rousseff, a divulgação individualizada de tudo, inclusive jetons, tudo mais, vai estar lá, disponível. Atualmente, hoje, você já tem, mas você não tem individualizado. Você vai no site hoje, você tem a relação de servidores de cada órgão com os respectivos cargos. Então, você pega, por exemplo, advogado da União ou analista de finanças. Aí você vê, fulano analista. Aí você vai na tabela que o Ministério do Planejamento divulga, as tabelas, e fica sabendo o salário do analista, ou o salário do advogado da União, o salário do policial federal. Isso já tem, mas não tem individualizado. Essa é a novidade. E no Congresso e no Judiciário vai ser assim também ou não? Congresso e Judiciário não posso falar por eles. Mas eles são obrigados a fazer isso também? Eles são obrigados, veja bem, não nos termos do decreto. O decreto não os alcança. O decreto é só para o Poder Executivo. A lei de acesso, ela não... A lei, nós interpretamos a lei no sentido de que essa é uma informação. E como a lei manda abrir as informações com as ressalvas daquelas que podem pôr em risco a segurança, a sociedade, o Estado e o sigilo já garantidos por outras leis, como sigilo bancário, fiscal, etc., nós entendemos que os salários não caem em nenhuma das exceções. E por isso a presidenta Dilma, no decreto, mandou o Executivo divulgar o salário. Agora, eu não posso dizer nada sobre o entendimento que prevalecerá nos outros poderes e também nos estados e nos municípios. E no judiciário, essas informações, evidentemente, os salários são informações que evidentemente já existem. Elas estão dentro dos bancos de dados do governo e agora se tornarão públicas, como o senhor está dizendo. Mas há algumas informações que os jornalistas andaram perguntando desde quando a lei passou a vigorar, que elas existem na cabeça dos servidores públicos, não são registradas e se perdem, foram negadas. Vou dar um exemplo bem objetivo. Quem são todos os seres humanos, todas as personalidades recebidas por todos os ministros, pela Presidente da República, num dia de trabalho? Isso não fica registrado, os jornalistas pedem para saber quem são essas pessoas e não recebem resposta. Isso não deveria estar no decreto e também ser fornecido porque é uma informação pública? Poderia, mas não está. O que eu imagino... Mas não é um erro? O que eu imagino é que daqui para frente haverá uma tendência a se registrarem de modo mais completo as agendas com as pessoas que foram recebidas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Isso é um processo, como você e eu sabemos, e já participamos de outros debates em que discutimos isso. Essa lei, ela provoca o início de um processo de mudança cultural, inclusive. São 500 anos de tradição de não transparência, de tradição de sigilo, de opacidade, que não se muda assim com o estalar do dedo. Mas nesse caso específico... Seguramente nós vamos progredir. Mas há alguma determinação da presidente Dilma Rousseff para que esse tipo de registro passe a ser feito? Porque no decreto não está. Não está no decreto. Não está no decreto. Então, vai depender ainda de uma evolução, como eu estou lhe dizendo. O decreto já traz muita coisa, muitos avanços. Incomparável a situação hoje, a partir de hoje, do dia 16 de maio, melhor dito, com o que o decreto já prevê, com a situação de 500 anos atrás. Não vamos imaginar que vamos também mudar toda essa cultura. O senhor acha que deveriam ser anotados os nomes de todos os que são recebidos por ministros, por secretários executivos de ministérios? Todos mesmo, não só o presidente da empresa multinacional, mas todos aqueles que vão junto ali, entram na sala? Acredito que sim, e já há um decreto anterior que trata de agendas que se refere às pessoas particulares recebidos. Isso já existe. Agora, quando você diz todos, não sei, haverá situações em que uma determinada audiência, a revelação de uma determinada audiência, pode revelar algo que a própria lei protege. Pode classificar, então, o dado, né? É isso. Pode se tratar, não só classificação, pode ser classificação, se for pelo assunto, mas pode ser também uma daquelas exceções que a lei admite, prevê, independente de classificação, por exemplo, processo, investigação em andamento. Eu posso receber um delegado da Polícia Federal para tratar de um assunto que está em investigação, da CGU com a polícia, e eu não vou revelar isso, porque eu estou entregando ouro ao bandido. Então, mas a regra geral, eu não tenho dúvida que a tendência vai ser uma disciplina, uma praxe muito mais generalizada de registrar as agendas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ministro, a CGU foi incumbida pela presidente de fiscalizar o cumprimento dessa lei de acesso. Como fazer isso? Assim? Primeiro, a CGU tem estrutura hoje digna de um ministério para fazer esse tipo de fiscalização? Se você perguntar se tem estrutura, eu não vou perder a oportunidade aqui de fazer o meu comercial e dizer, presidente, eu preciso de mais gente, porque preciso mesmo. Eu tenho 2.000 e poucos servidores para cobrir esse Brasil inteiro, para fazer auditoria, fiscalização, fiscalizar município, convênio, ONG, lei de acesso, corregedoria, declaração de idoneidade, 3.600 demissões, ou seja, para fazer isso tudo, né? Eu preciso de muito mais gente, claro. Mas a gente faz mais com menos, que é a ordem dela, né? Então, nós fizemos mais com menos. Agora, em 6 meses, nós conseguimos, para implementar a lei de acesso, eu desloquei pessoas de outras atividades, suspendi outras atividades e concentrei na implantação da lei de acesso. Por isso que está funcionando. Já recebemos 9.000 pedidos de acesso, todos tramitados, sem nenhum problema. O sistema informatizado está funcionando 100%, sem problemas. Já temos mais de 60% dos pedidos respondidos. Desses, 89% respondidos positivamente. Já temos 200 e poucos recursos, sendo que 100 e poucos já respondidos também. Ou seja, está tudo funcionando. Agora, é claro que você pedindo uma informação que vai implicar no servidor pesquisar arquivos antigos e tal, não vai ser rápido. Não vai ser rápido porque nunca houve a tradição de manter a informação de modo organizado, recuperável com facilidade. Não havia isso, porque nunca houve essa demanda. E a demanda que cria o hábito de se organizar para atendê-la. Então, se você pede hoje uma informação disponível de imediato, está sendo atendido. Agora, se implicar em rebuscar arquivos, demora, não tenha dúvida que vai demorar. Se implicar em registros que não se costumava fazer,
como acabou de apontar o Fernando Rodrigues, também vai ter dificuldade aí. Agora, a CGU está supervisionando isso o tempo todo, capacitou o pessoal, mais de 600 servidores para o serviço de informação ao cidadão. Fazemos educação à distância também para conscientizar os agentes públicos de modo mais amplo, não só os funcionários do serviço de informação, mas os agentes públicos de modo mais amplo estão sendo atingidos pelas nossas cartilhas, pelas nossas orientações, pelas perguntas e respostas. Há um mundo de coisas sendo feito ao mesmo tempo. E também somos a instância recursal para alguns tipos de recurso. Para outros é a Comissão Mista de Ministros. Estamos pleiteando uma ampliação de estrutura para dar conta disso. O nosso pedido está, nesse momento, no Ministério do Planejamento. O senhor falou em um processo cultural, né, a absorção dessa lei. Agora, no Brasil, culturalmente, existem a tradição de leis que também não pegam. Como fazer com que essa lei, de fato, pegue? Quer dizer, eu acredito que essa lei já pegou. Se você refletir sobre o número que eu acabei de dar, 9 mil pedidos em menos de um mês. Vai fazer um mês dia 16 de junho. Nós estamos ainda dia 11, né? Começou dia 16 de maio. São 9 mil pedidos, sendo que mais da metade, mais de 60% já respondidos. 89% desses respondidos positivamente. A meu ver, a lei já pegou. Agora, é claro que no sentido mais completo, vai depender de duas coisas. Da quantidade de pedidos, se a população vai continuar solicitando, se não se tratou neste momento só, digamos, de uma demanda reprimida, acumulada. Eu, inclusive, estou interessadíssimo em saber, tenho pedido ao meu pessoal essa informação para saber quais tipos de públicos é que estão fazendo os pedidos. Qual tipo de assunto que é mais pedido também? Pois é, eu não tenho essa informação ainda. O tipo de público, nós estamos com um problema. É que para deixar a maior liberdade possível ao cidadão, decidiu-se não exigir a identificação de quem pede. Tá? Então, é facultativo você, se você fizer o pedido lá, você preencher que você é jornalista. Que áreas receberam mais? É facultativo. Mas é obrigatório colocar o número do CPF, ministro. Não é. Em vários campos lá é obrigatório. CPF não é obrigatório. Em vários ministérios é exigido. No sistema não é. Só se algum ministério está fazendo fora do sistema. No sistema não se exige CPF. Isso foi deliberado após longa discussão. Eu acho que deveria, porque é uma forma de você identificar, inclusive para fazer alguns levantamentos, e que eu hoje não tenho condição de dizer quantos por cento dos pedidos estão sendo feitos por jornalista, quantos estão sendo feitos por outros. Que áreas foram mais demandadas? Como algumas pessoas preenchem os campos facultativos, nós temos algumas informações que eu tinha até anotado, mas não pude trazer para aqui. Posso depois consultar no intervalo. Esses números... Alguns que colocaram a profissão facultativamente, ele não é obrigado a colocar. Esses números... Se não me engano, são 6 ou 8% que se identificaram como jornalistas. Se não me engano. Esses números que o senhor deu, deixa eu invertê-los. O senhor disse 63% dos pedidos respondidos. Vamos dizer, então, que 37%, que seria a nossa manchete de jornalistas, não foram atendidos. 37% não respondido ainda. O governo não responde a 37% dos pedidos realizados. E não diria que ainda faltam 5 dias para completar o prazo. E mais, dos 63 respondidos, também é um eufemismo, porque nós tivemos lá no jornal, na Folha de São Paulo, vários pedidos respondidos, e a resposta era negado. E foi respondido, de fato, mas foi negado. Mas eu detalhei dos 63% respondidos, 89% foram atendidos, 11% a Folha diria negados. Mas não está. O senhor acha satisfatório esse número para o primeiro mês? Porque, convenhamos, é um número grande, 37% não respondidos. Altamente satisfatório, 63%. Veja a minha manchete, como seria. 63% respondidos antes do prazo. O prazo são 20 dias mais 10.
só termina dia 16. Não, o prazo são 20 dias. Esses 10 de lambuja, que é uma prorrogação, ele é uma exceção. Deve ser em 20 dias, né? O gol feito na prorrogação não vale? Não, mas a prorrogação tem esse nome, é prorrogação. É para prorrogar, não. O prazo são 20 dias, ministro. Você torce, Fernando? Eu torço para o São Paulo Futebol Clube, São ministro. Paulo. Se o São Paulo fizer o gol na prorrogação, não vale. Vou te esperar para a próxima vez. Hein? Vale, mas o ideal é que faça no tempo normal. Próximo jogo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos ao nosso assunto futebolístico aqui, né? O Roda Viva volta com o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Argel. Ministro, como é que, num caso como o do Cachoeira, ou melhor, num caso também como o do Demóstenes, que era visto como um Catão, um varão de Plutarco, o que o Estado pode fazer para evitar aquele tipo de ação, de associação e dessa enganação que foi durante muito tempo, que era uma coisa honesta e, ao que parece, não era nem um pouco honesta. O que o Estado pode fazer para coibir esse tipo de ação corruptora? Olha, em primeiro lugar, Conte, eu vou lhe dizer que eu não vou manifestar sobre o caso Demóstenes. Não, em tese. Porque parlamento não está dentro das minhas atribuições, não é? Agora, quanto ao tipo de problema, em tese, não é? O que o Estado pode fazer, a meu ver, em parte, o conjunto de coisas que já vem sendo feitas nos últimos anos e que eu posso detalhar um pouco mais e, adicionalmente a isso, as que ainda faltam, como essas que nós acabamos de comentar. A agilização do processo punitivo pela via judicial, tanto do corrupto como do corruptor, para viabilizar a superação da certeza da impunidade, que é o que alimenta a corrupção, é o cidadão saber que as chances dele ter que pagar por aquilo são mínimas, não é? Pelo menos ter que pagar da forma mais penosa, que é ir para a cadeia, porque perder o cargo ele sabe que hoje ele já perde, está aí 3.600 excluídos e tantas mil empresas já inidôneas, mas falta algo mais, nós sabemos. Além das outras medidas que têm a ver com a reforma política, tudo mais. São coisas que o Estado pode fazer. Agora, as coisas que o Estado já vem fazendo, radicalizar a transparência. Eu costumo repetir a frase daquele famoso juiz norte-americano: não há desinfetante melhor que a luz do sol. Não há vacina melhor para a corrupção do que a visibilidade total. Porque quem está sendo visto se policia mais. Isso, os dados que então, nós começamos com o Portal da Transparência em 2005, que hoje é referência mundial, onde se divulgam todos os gastos públicos do governo federal, com exceção das despesas secretas por lei. Todos os gastos feitos até a noite de hoje estão amanhã cedo no site da CGU, com os detalhes todos, quem recebeu, quem pagou, em relação a qual programa era aquele pagamento, qual foi a nota de empenho, tudo isso está no site. Mas no caso de que tem um bicheiro associado com um senador da República, como é que tem alguma maneira de se ver isso desde o começo? Incrementar a transparência. Transparência financeira é uma das coisas, transparência sobre os contratos e licitações, que agora amplia-se com a nova lei de acesso à informação. Cada órgão tem obrigatoriamente que colocar no seu site cada licitação, desde o edital até quem concorreu, quem venceu. Isso já seguramente muda bastante o panorama, na medida em que você expõe as licitações e os contratos, que estão na base de muitas dessas tramóias em que você se refere. Ao lado disso, o fortalecimento da Polícia Federal. Ao lado disso, as medidas de estímulo ao controle pelos próprios cidadãos, com toda a sorte de promoção de seminários, de cursos que temos feito em todo o Brasil, desde os conselhos de fiscalização a nível local,
até a Conferência Nacional, a Consocial que fizemos em Brasília mês passado, com pessoas do Brasil inteiro discutindo essa temática, ou seja, criando a consciência na cidadania de que o cidadão tem também que participar desse processo, com medidas como as que foram tomadas pela presidente Dilma nos últimos meses, que impedem o saque na boca do caixa do dinheiro repassado para prefeituras, para ONGs, para estados, que era um dos ralos por onde se esvaía dinheiro público. Agora, os pagamentos têm que ser feitos só por transferência eletrônica, com a identificação do beneficiário final de cada pagamento, como a implementação do sistema de convênios, o portal de convênios, onde vai estar exibido até julho todo o processamento de cada convênio, desde a proposta até a ordem bancária de pagamento. Ou seja, é um conjunto imenso de medidas. Os dados que o senhor já levantou sobre dinheiro público, os dados que o senhor já levantou na CGU sobre corrupção mostram que a corrupção mudou de que jeito nos últimos tempos? Quer dizer, se a gente for olhar maneira, foco, sim, procedimento, local onde ela acontece, quer dizer, tem alguma mudança significativa? Ela vem se sofisticando, Delmo, com certeza. Ela vem se sofisticando. Na medida em que o Estado se aparelha e torna-se capaz de impedir um tipo de ralo, de desvio, surgem novos. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Nós temos um setor que nós criamos chamado Observatório da Despesa Pública, que trabalha com isso, analisando a tipologia das fraudes, desde aquelas mais elementares, o conluio na licitação, a dispensa pelo fracionamento da licitação para beneficiar a empresa que é amiga do agente. Essas são as mais comuns. A presença de familiares do agente público na empresa ou na ONG que recebe o convênio. Então, cria-se a obrigatoriedade de chamamento público, cria-se a obrigatoriedade de divulgar os editais de licitação antecipadamente. Então, vai se tampando um buraco, vão aparecendo outros. Ou seja, a criatividade é muito grande, não tenha dúvida. E o Estado está sempre correndo atrás, porque vão se mudando, o modus operandi vai se modificando. Mas muita coisa se repete. Agora, quase sempre dos mesmos muita coisa se repete. Não? E nós identificamos progressivamente onde se repete determinado tipo de fraude, para que a auditoria atue de forma preventiva, mais focada, cada vez mais, sabendo, olha, naquela região, naqueles municípios, naqueles estados, onde aconteceu, por exemplo, a Operação Sanguessuga, a máfia das ambulâncias. Aquilo não acontece mais. São os campeões? Aquilo não acontece mais. Ou seja, as medidas que foram tomadas, hoje nós já identificamos, sem precisar sair da CGU, o esquema de máfias como aquela das sanguessugas, que naquela época a Polícia Federal passou 2 anos com inquérito até mapear aquelas sociedades interligadas em que 2 apareciam para perder e uma para ganhar, depois trocavam de posição, dividiam o território nacional em partes, esta aqui é para ganhar em Minas, essa é para ganhar no Mato Grosso, essa em São Paulo. Para descobrir aquilo, foram 2 anos de investigação junto com a Polícia e o Ministério Público. Hoje, isso se identifica com os softwares que nós temos. Então, tem fraudes que se repetem e atua-se para impedi-las e outras novas que se criam. Tem a dúvida? Agora, ministro, como evitar que o senhor disse aí vários problemas do sistema judicial, do sistema de financiamento de campanha, a falta de estrutura do Ministério, da Controladoria. Agora, como evitar que eventos tão grandes aí como Copa do Mundo e Olimpíada não se tornem uma farra com dinheiro público? Como evitar? Através de um conjunto de medidas. Uma delas, criação de portais específicos para divulgar o mais possível, com a atualização possível, e ela não é perfeita ainda, porque nós dependemos de informação que vem dos estados, por exemplo, quanto a obras que são realizadas pelos estados. É o caso dos estádios. E algumas não é nem pelo Estado, é até pela iniciativa privada. Então, tem coisas que a atualização no portal não está 100% por isso. As obras federais estão bem atualizadas no portal da transparência.
onde a gente divulga desde o projeto, cada desembolso, cada licitação, fotografia de andamento das obras e todo o acompanhamento possível. Ao lado disso, análise prévia no que cabe a nós, que é dinheiro federal, quando se trata de financiamento federal, não de todos os projetos, mas dos principais. E fizemos do Maracanã, da Arena Amazônia, da Arena de Cuiabá, do Monotrilho de Manaus, do BRT, inúmeros projetos de mobilidade urbana e de arenas esportivas tiveram a sua análise feita antecipadamente. Com isso, se reduziu, no caso do Maracanã, o sobrepreço que estava apontado num valor próximo de 100 milhões de reais, de redução de custo. E em outros estádios, algo semelhante, guardadas as devidas proporções. São formas... Quem era a construtora do Maracanã? Que o Estado... É um consórcio. Mas essa parte era parte da Delta? É um consórcio de 3. Consórcio? Teve uma que saiu já, você está se referindo a ela, com certeza. Então, a fiscalização dos projetos, na medida do possível, antecipadamente, sobretudo, no nosso caso, com foco no financiamento pelo BNDES e pela Caixa Econômica. O BNDES nos estádios, em algumas obras de mobilidade, e a Caixa na maior parte das obras do Ministério das Cidades. Qual que é o seu prognóstico para 2014? Vamos chegar lá e todo mundo vai falando, puxa, as obras foram feitas, os estádios foram feitos, que maravilha, foi feito tudo dentro da lei, economicamente. Ou vamos chegar em 2014 num mar de escândalo daquela coisa de... Não acredito que vai chegar... Qual é o seu prognóstico? Meu prognóstico é que não vai chegar em nenhum mar de escândalo e nem em nenhum desastre por não ter as obras prontas. Agora, é preciso estar atento para duas coisas. Primeiro, o que é o conceito de obras da Copa? Você tem uma coisa que é indiscutível, estádio. O estádio na cidade sede é a obra da Copa, ninguém tem dúvida. Agora, as obras nas cidades de mobilidade urbana, ser ou não ser considerada obra da Copa é uma decisão um tanto discricionária. Aeroporto então, não é, né, ministro? Muitas vezes nós vemos aí opiniões, notícias dizendo porque aumentou o total do dinheiro destinado à Copa ou diminuiu, ou não há coincidência entre o que se falou neste momento e naquele. É preciso ver o seguinte, quais as obras que estão sendo computadas aí dentro. O Maurício falou, aeroporto, que é um ralo daqueles infraero. Aeroporto, na cidade sede, naquelas até X quilômetros de distância, é algo definível. É da Copa ou não é da Copa, sem dúvida. Eu me refiro mais às obras de mobilidade urbana, que é a grande sanfona, digamos assim, Sim. que você pode ampliar o número global de quanto vai custar a Copa para mais ou para menos, se você inclui ou exclui um monte de obras de mobilidade urbana. Essas são o seu maior receio, ministro? É possível que se diga, não, o número falava assim 25 milhões e agora já são 27, ou reduziu para 20, é porque não completou, tirou porque não completou, entende? Sim. Porque há uma faixa aí que é, digamos assim, uma decisão discricionária. Ministro, considerar da Copa o seu partido. Fernando, só um momentinho, peço desculpa, nós voltamos para um último intervalo, já com a notícia que haverá a Copa em 2014. Né? E o Brasil campeão. Esse é o último bloco do Roda Viva com o ministro Jorge Arce, que é chefe da CGU. Uma pergunta, Fernando Rodrigues, por favor. Ministro, o senhor listou aqui várias medidas tomadas pela administração aí do governo para combater e prevenir a corrupção. O Partido dos Trabalhadores governa o Brasil há 9 anos, 5 meses e 11 dias. Um tempo suficiente para ter algumas medidas adotadas. Não obstante, no governo Dilma Rousseff, 7 ministros saíram do governo acusados de corrupção e nenhum deles
saiu do governo por causa dessas acusações levantadas pelo próprio governo. Grande parte foi levantado pela mídia. Depois de 9 anos, 5 meses e 11 dias, não era o caso desse governo ter menos episódios como esses de ministros acusados de corrupção tendo que sair? Quando você diz que saíram em decorrência de condutas reveladas apenas pela mídia, eu não concordo absolutamente com essa afirmação. Inúmeras dessas revelações da mídia decorreram de vazamentos de informações sobre investigações em curso, em órgãos do governo, do Poder Executivo, como a Polícia Federal, a CGU, sem falar nos que não são do Poder Executivo, como é o caso do Ministério Público. Em algumas delas, por exemplo, no caso do DENIT, as investigações da Controladoria já revelavam inúmeros daqueles casos que a imprensa divulgou. A mesma coisa no caso do Ministério do Turismo, inúmeros. Só que quando a nossa... Ministro, mas se não tivesse saído na imprensa, eles não teriam saído. Esta é outra coisa. O que você está colocando aí é outra questão. Que, se não, como você acabou de dizer, se não tivesse saído na imprensa, eles não teriam saído. O que ocorre é o seguinte: quando um órgão público, uma instituição investiga, ela não pode chegar à conclusão de culpabilidade com a rapidez que a imprensa chega. A imprensa chega e cria o problema. E o ministro, muitas vezes, fica sem sustentação. Mas veja o que o senhor está dizendo. Veja só, a imprensa chega a uma conclusão. O governo poderia não chegar e manter o ministro, então? Não, é que o processo, administrativamente, oficialmente, sem falar no judicial, ele demora muito mais tempo para chegar à conclusão. Quando a imprensa joga o assunto nas manchetes, ela não tem que esperar o timing que nós temos que esperar de um relatório de auditoria e depois de um processo de corregedoria para chegar a uma demissão, não. A imprensa coloca estampa com o primeiro indício que ela encontra. E isso, muitas vezes, cria uma situação insustentável para o ministro, que acaba saindo antes do procedimento oficial ter chegado à conclusão dele realmente responder o processo e ser culpado ou não. Sem falar na via judicial, que é muito mais longa, porque uma coisa é a culpabilidade, a condenação demonstrável por um processo. Outra coisa é a perda de confiança em relação a um ministro, que é a nomeação de confiança, obviamente, ou a falta de sustentação política pelo próprio partido dele. É isso que muitas vezes levou a desfechos que, do ponto de vista do andamento da investigação oficial, é prematuro. Sim, porque a imprensa cria o fato político, que é completamente diferente do timing da investigação administrativa. É isso que aconteceu em vários desses casos. Maurício Cardoso, por favor, pergunta. Ministro, tem duas leis, dois projetos de leis aí, uma de enriquecimento ilícito e a outra de lavagem de dinheiro, que os advogados dizem que são leis que ferem direitos fundamentais. É possível combater corrupção, combater o crime, sem ferir direitos? Eu não tenho a menor dúvida que é possível e é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos ferindo direito fundamental algum, por exemplo, no projeto que criminaliza o enriquecimento ilícito, que agora está sendo reapresentado pela Comissão de Juristas de Reforma do Código Penal, somente com uma pena muito mais branda do que a do nosso projeto. Eu prefiro a do nosso projeto, porque se a pena é muito baixa, o mínimo e o máximo, a tendência do juiz será apenar com uma pena mais baixa, e aí pode acabar em cesta básica, ou em prestação de serviço à comunidade, que eu acho que não é a pena adequada para quem enriquece ilicitamente com o dinheiro público. Mas ele vai ter de provar a origem do seu dinheiro. Eu não considero que isso seja o atropelamento do direito fundamental de ninguém. Porque se ele está na carreira pública, na atividade pública, e ele ganha X, e, eventualmente, o patrimônio dele é 200 mil vezes X, evidente que aquilo ele não pode ter acumulado com a remuneração do serviço público. Mas ele é notificado para ter a oportunidade de mostrar que, por exemplo, ganhou na Mega Sena.
ou que morreu um avô riquíssimo, deixou tudo para ele. Se ele mostrar isso, acabou, está arquivado o processo. Como tem acontecido em alguns casos, que nós já fazemos isso nas sindicâncias patrimoniais, administrativamente. Não tem o crime para dar em cadeia de enriquecimento ilícito, mas a medida administrativa já temos. E quando o sujeito prova que tem outra origem lícita da sua renda, acabou o processo. Agora, isso é ofender direito fundamental? Eu entendo que não. Isso é inverter o ônus da prova? Também entendo que não. É claro que há quem entenda que sim, eu respeito a opinião, mas nós continuamos defendendo esse projeto. Cristian, uma pergunta, por favor. Ministro, eu acho que um dos pontos fundamentais de a gente analisar a história aí da corrupção brasileira, né, dentro do sistema de controle é a família. Quer dizer, vários escândalos aí surgiram porque o irmão denunciou como Collor, ou a ex-mulher, no caso de Pita. Quer dizer, como é que a gente pode avançar nessa institucionalização do controle? Em que áreas? Onde está o calcanhar de Aquiles hoje? É, por exemplo, o Tribunal de Contas, né, nesse grande sistema. Onde está o foco do maior problema? Onde pode se avançar? Onde se pode avançar? Você diz em termos das instituições? Eu entendo que no caminho que nós estamos seguindo, né? A autonomia plena para o Ministério Público, que é a principal instituição, sem dúvida nenhuma, nessa matéria, não é? Que é quem tem a legitimação para as medidas judiciais, tanto no campo criminal como no civil. Ministério Público absolutamente independente, preparado, como o que nós temos, é fortalecer isso cada vez mais. As instituições do Poder Executivo, Polícia Federal e Controladoria, a do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, o COAF na área do acompanhamento das operações suspeitas, a institucionalização do controle mais rigoroso ainda sobre as chamadas PEPs, Pessoas Politicamente Expostas, a sigla é invertida porque é em inglês, PEPs, que o Brasil já adota também, seguindo as recomendações internacionais do GAFI, que é o Grupo de Controle de Entidades Financeiras internacionalmente. Ou seja, o Brasil vem fazendo a sua lição de casa, adotando aqui todas as medidas recomendadas internacionalmente. Nós, inclusive, fomos o primeiro país que se voluntariou para ser avaliado no seu sistema de prevenção e de fortalecimento institucional perante a OCDE. A OCDE fez a avaliação do sistema brasileiro com resultados altamente positivos. O que é que a OCDE tem apontado que falta no Brasil? Onde é que está o calcanhar de Aquiles? No processo judicial. Sempre no processo judicial. E na reforma da legislação penal. Só que, na minha opinião, mais importante do que a reforma da legislação penal é a da legislação processual penal. Porque a legislação penal é aquela onde você aumenta a pena dos crimes, ou você cria novos tipos de crimes. Tudo bem, isso é importante. Criar o crime de enriquecimento ilícito é importante, aumentar mais ainda a pena da corrupção é importante, mas mais importante que tudo isso é simplificar o processo judicial, para que o processo não demore 20 anos e caia na prescrição ou o cidadão morre sem ter sido julgado. Então, uma pergunta rápida, por favor. Ministro, eu estava vendo aqui entrevistas antigas do senhor aqui que a TV distribuiu e vi que numa delas o senhor, em certo momento, julgava que as denúncias do Mensalão eram vazias e genéricas. O senhor mudou de opinião e em que momento? Olha, o Mensalão, como ele está sub júdice hoje, para ser julgado na Corte Suprema do país, eu prefiro não me manifestar mais sobre ele. Ele está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal. O senhor mantém a antiga... Que na época eram genéricas, eu não tenho a menor dúvida. Na época em que eu disse isso, eram genéricas. O que estava na imprensa eram genéricas, sem nenhuma dúvida. Agora, o que está no processo hoje, após esses anos todos de instrução criminal, eu não tenho a menor ideia. Aí o Supremo é que vai dizer a todos nós dentro de pouco tempo. Agora, ministro, o senhor já disse que o Mensalão como prática teve início na compra da emenda para a reeleição do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Pode partir desse pressuposto de que o Mensalão existiu, ao contrário do que diz o ex-presidente Lula. Como é que o senhor vê? Qual que é o simbolismo para o combate à corrupção no Brasil desse julgamento que é inusitado, é inédito, a partir de 1º de agosto? Só uma pequena observação sobre o que você disse atribuindo a mim. Eu me referia
a compra de voto do Congresso. A expressão mensalão, que significa pagamento mensal, sobre essa eu nunca me manifestei. Eu não tenho elementos, não vi elementos de comprovação de pagamentos mensais que justificassem a criação da palavra mensalão. Agora, compra de votos no Congresso, eu me referi, sim, quem tem um mínimo de memória lembra da época da emenda da reeleição, no governo anterior do presidente Lula. Isso está registrado, inclusive, nas páginas da imprensa da época. É questão de recuperar a informação para ver. Então, essa coisa de facilitar a votação mediante pagamento é uma coisa que corria livre no noticiário brasileiro da época. Agora, se é mensal ou não é mensal... Agora, pela experiência, havia mais corrupção no governo do Fernando Henrique? Não dá para saber, porque não tinha investigação. Não tinha investigação, não tinha CGU, não tinha Ministério Público livre e autônomo, o Ministério Público era encabrestado, não tinha Polícia Federal dedicada a combater a corrupção, não tinha COAF com a agilidade que tem hoje, comunicando tudo que ele pega de operação suspeita para a polícia, para a CGU, para o Ministério Público. Não tinha nada disso funcionando. Não tinha demissão de servidores por corrupção nos números que nós temos hoje. Então não dá para comparar. Eu não posso comparar com um período que não tem história, porque não fazia investigação. E nosso tempo, infelizmente, acabou, ministro. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito a sua presença, que foi muito esclarecedora sobre a questão da corrupção e da nova lei de acesso à informação. Agradeço também ao Christian Klein, ao Delmo Moreira, ao Maurício Cardoso, ao Eduardo Catá, ao Fernando Rodrigues e também ao nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também aos nossos turiteiros, aos telespectadores e fiquem agora com o programa Metrópolis. Uma boa noite e até a próxima semana.